Aula 7, parte 2, controlador Dahlin. Então, o controlador Dahlin foi proposto por Eric Dahlin em 1968. Ele também é um controlador do tipo modelo de referência. Qual que é a diferença desse controlador, por exemplo, o Deadbeat ou para um outro controlador por modelo de referência qualquer? É o modelo de referência que você usa. O controlador Dahlin tem como modelo de referência uma função de transferência do tipo First Order plus Dead Time. Então aqui ó, o polo. Então, ganho unitário. Você pode observar, para o discreto, como é que você faz cálculo do ganho estático. Limite para z tendendo a 1. Então vai dar 1 menos alfa sobre 1 menos alfa, esse ganho unitário. E aqui está o tempo morto. Inicialmente a proposta dele também considerava a planta como sendo uma planta do tipo First Order plus Dead Time, tá? Mas não é necessário, essa planta pode ser simplesmente a discretização da sua planta contínua. Eu vou mostrar exemplo com os dois casos. O importante é que o modelo de referência seja FOPDT. Depois, a gente tem aqui ó, o compensador que foi calculado, substituindo essa planta aqui, ó, aqui e esse Q aqui, né? Então observa que essa análise aqui ela é feita considerando a planta como First Order plus Dead Time. Então a gente pegou a planta lá, encontramos o equivalente dela, encontramos um modelo de referência também First Order plus Dead Time e faltava eu reorganizar e no final a gente pega, tem um ZNA-D aqui, ó. Eu passei para a forma polo zero, então no final eu multiplico aqui por z elevado a d, aqui por z elevado a d em cima e embaixo, né? Para eliminar esse termo aqui, aí aparece um z elevado a d aqui, d mais 1, d. E esse é o controlador Dahlin, na verdade, que a gente vai utilizar, tá? Observe que a gente considerou ó, o modelo de referência o mesmo tempo morto que tinha na planta. E tem que ser. Se você pode considerar um tempo morto maior que o modelo de referência, o sistema vai ficar atrasado esse compensador. Se você considerar o mesmo tempo morto para o modelo quanto para a planta, ele vai dar causal e vai estar no presente. Sabe? Observe que aqui nós temos um polo mais d mais 1 polos. D mais 1 zeros, desculpa. 1 zero mais d mais 1 zeros. Lembrando que d é um número inteiro. Aqui você vai ter t mais 1, que é o maior grau do polinômio denominador. Então você tem d mais 1 polos, d mais 1 zeros. Ó. Para aplicações industriais, que é onde isso aqui nasceu, por isso que o pessoal adora transformar todo mundo do modelo First Order plus Dead Time, até as plantas aqui. Uma regrinha aí prática para você projetar o seu compensador, na hora que você projetar o Q aqui, ó, o valor desse alfa aqui, é considerar a constante de tempo de malha fechada, seria o lambda, né? Sendo de 1,5 a 2,5 vezes o tempo morto, que está aqui. Tá, então você vai lá calcular o alfa vai ser o quê? E elevado a menos período de amostragem dividido pelo lambda, onde o lambda é de 1,5 a 2,5 vezes o tempo morto. Essa é uma regrinha prática que funciona bem aí. Então vamos a um exemplo, né? Ó, por exemplo, um controlador Dahlin para essa planta aqui, ó. Tem dois polos, um ganho e o tempo morto aqui. A dinâmica de malha fechada QDS deve possuir constante de tempo entre 10,2 e 17. Da onde veio isso aqui? Veio do que a gente falou. A gente multiplicar isso aqui por 1,5 e por 2,5. De 10,2 a 17. Então a gente adotou 11. Tá? Adotamos 11. Então o tempo de 5% de malha fechada é 3 vezes a constante de tempo de malha fechada, que é 3 vezes o lambda, que é 33 segundos. Botamos um período de amostragem de 3,3 segundos. Tá, para essa planta aqui. Só que tem um detalhe. Calma lá. Se eu fosse discretizar essa planta do jeito que está aqui, eu ia usar esse cara aqui, provavelmente. Mas eu vou fazer dois métodos aqui. Então, esse primeiro método eu vou pegar essa planta, tá aqui, e vou encontrar o modelo First Order plus Dead Time dela. Tá? É o que a gente está fazendo aqui. Antes de discretizar ela, a planta G2, nós vamos aproximá-la para um FOPDT. Então pegamos ela, aplicamos um degrau, encontramos essa curva azul aqui, analisei, passei a reta tangente, analisei o tempo, constante de tempo
com a reta tangente, analisei a constante de tempo também para 63,2%. Encontrei 2 taus, 11 e 15 segundos. E o θ, o tempo morto, de 8 segundos. O que eu faço depois? Eu pego esses dois parâmetros, essas duas funções de transferência, uma com constante de tempo de 11 e outra de 15, e o tempo morto de 8 segundos, e aplico um degrau nelas e comparo com a planta original e vejo qual ficou mais próximo. Observe que em azul é a planta original, em laranja é o modelo usando 63,2% e em vermelho é a reta tangente. Acabei adotando a laranja. Então adotei o tal de 11 segundos, ganho estático de 50, tempo morto de 8 segundos. Observe, essa era a planta original, tá vendo? O ganho estático dela continua sendo o mesmo, 50. E o tempo morto aumentou um pouquinho, diminuiu um dos polos aqui, em vez de 0,1 e 0,5, agora eu tenho um constante de tempo de 11. Tá? Para saber qual é o polo, teria que fazer 1 sobre 11 aqui, que vai dar 0,09, uma coisa assim. Dá quase 0,01, quase próximo desse 0,1 aqui, ó. Vai dar 0,091, uma coisa assim. Tá, moving on. Vou pegar agora, lá, 8. Vou pegar, como eu mudei a minha planta, eu vou escolher outro período de amostragem. Por que eu estou fazendo isso? Só porque eu quero que ele seja múltiplo do meu tempo morto, que agora mudou para 8. Então eu vou dividir por 3 ele. Vou fazer um período de amostragem, escolher um período de amostragem tal que ele seja que ele seja 1/3 do meu tempo morto. Dessa forma, quando eu discretizar esse tempo morto, ele vai dar z elevado a menos 3. Tá? 3 períodos de amostragem. Então pego 8 dividido por 3, 2,67. 8 dividido por 2,667 dá 3. Então tá aqui, ó, z elevado a menos 3 é o tempo morto. Vou encontrar o meu alfa lá do meu Q. Então, recordando, o que eu estou fazendo? Eu estou querendo encontrar esse modelo de referência aqui. Eu quero achar esse alfa. Já achei o meu D, que é 3 nesse caso, para um período de amostragem de 2,667. Falta encontrar o alfa. Então, é E lambda a menos T sobre lambda. Lambda é 11, menos 2 dá 0,7847. Esse é o meu alfa. Substituo aqui, ó, e aqui. E aqui eu sei que é 3. Encontrei a minha planta. 1 menos 0,7847 deu 0,2153. Z menos 0,7847, Z é menos 3. Sabe? Esse é o meu modelo de referência. Que eu quero que o sistema se comporte em malha fechada agora. Vou pegar agora e vou discretizar aquela planta. Essa planta aqui, ó. FOPDT. Vou discretizar ela. Encontrei, tem que dar o mesmo Z menos 3. Encontrei ela. Sistema de primeira ordem. Só tem um polo com tempo morto. E agora substituo na equação ao inverso da planta, Q sobre 1 menos Q, substituir, encontrei esse compensador aqui, que também é do tipo 1 mais 2, 3, 4 zeros com 4 polos. Tá? Recorda que lá na equação que a gente tinha antes, aqui era Z elevado a D mais 1, Z elevado a D, então D é, a gente sabe que D é 3, né? Então é 4, 3 mais 1, 4, tá aqui. 3 aqui, e aqui também era elevado a D. Então, tá batendo aí. Bastava ter substituído aqueles valores aqui, ó. O B, o KP, o alfa. E você teria encontrado já a solução direto. Ó, aqui tem uma simulação, controlador Darling que a gente projetou. A planta contínua verdadeira, não a aproximada, tá? Com o tempo, com o sustentador de ordem 0, olha lá o período de amostragem. E aqui um modelo de referência, para comparar os dois. Tá lá. O modelo de referência ele é discreto, que a planta de referência é discreta, mas como a minha planta verdadeira ela é contínua, olha a resposta. Então bem próximos, tá? Bem próximo. Tá aí, a gente vê que o compensador controlou satisfatoriamente bem. Na verdade, existe uma pequena discrepância, a gente pode observar, porque era para ela estar aqui, ó, bem no meio assim, ó. Por que ela deu essa pequena discrepância aqui? Porque o modelo que a gente está usando aqui não é o mesmo modelo que a gente usou para projetar o compensador, tá? É o modelo verdadeiro que é um pouco diferente. Método 2 é a mesma planta, só que a gente vai fazer. O que a gente vai mudar? A gente vai mudar, que agora a gente vai discretizar essa planta aqui e não usar o modelo equivalente, primeira ordem dela, tá? Então a gente vai lá, o lambda é o mesmo, os 11, período de amostragem 3,3, vamos manter ele. Alfa 0,74.
Como é que eu cheguei nisso? Então vamos lá. E elevado a menos t sobre lambda, que é menos 3,3 sobre 11, 0,74. O outro tinha dado 0,78, tá? Deu uma pequena diferença. O d, θ sobre t, 6,8 por 3,3 deu 2,061. Então era pra, não deu exato inteiro, mas a gente vai aproximar para 2. Então, um pequeno errinho está sendo inserido aqui, tá? Um pequeno erro. A gente vai aproximar para 2. Que 1 menos alfa sobre z menos alfa vezes z mais ou menos d, substitui 0,74, menos 2, encontramos o Q aqui embaixo, que é o modelo de referência discreto, né? Discretizamos a nossa planta G2 agora. Então é a planta mesmo, não é o modelo de referência, essa planta aqui. Uma única aproximação que a gente faz é que a gente vai aproximar esse tempo morto, já que o período de amostragem não era múltiplo, tá? Não era múltiplo, a gente escolheu não era múltiplo do tempo morto, a gente vai arredondar aqui, ó, considerar o θ igual a 6,3 e fazer isso aqui. A gente poderia ter feito uma outra coisa, a gente poderia ter escolhido o tempo de período de amostragem igual a 3,4, que era metade do tempo morto, e poderia ter feito isso, seria até melhor ideia, mas eu vou deixar assim que é bom que fica um exemplo, tá? Então a gente encontrou a planta e tem um pequeno errinho aqui. Aí a gente substituiu a planta, que é o inverso aqui, substituímos o Q aqui, encontramos o nosso compensador aqui. E aqui está a resposta do sistema para esse novo caso. Tá aqui. Observa, tá aqui a resposta. E comparando os dois, essa aqui é a comparação dessa saída com essa saída aqui, ó. Das duas, ó, a planta 1 e a planta 2. Pequena diferença entre elas, bem pequena. Observa que essa daqui também tem uma pequena diferença. A curva era para estar aqui no meio. Mais ou menos isso. Por que está dando essa diferença aqui? Por conta daquela pequena aproximação que a gente fez, tá? A aproximação do tempo morto. Mas a resposta é mais do que satisfatória. Aqui a comparação de 2 métodos, né, que eu tinha mostrado. Agora vamos falar sobre um controlador Dahlen contínuo. Tá? Não é muito comum essa aplicação contínua, mas ela existe. Vou comentar. É conhecido também como lambda tuning, que é o ajuste do parâmetro lambda. O lambda é o quê? Ó, contínuo, né? Sistema de primeira ordem de tempo morto, constante de tempo que você deseja para o sistema de malha fechada, ou seja, o tempo de tal de malha fechada do seu sistema é o lambda. Então o que ele faz? Ele força, né, o sistema em malha fechada, que é o QDS, sistema em malha fechada, a se comportar como um sistema de primeira ordem de tempo morto. Aqui o tempo morto. E aí você vai lá, 1 sobre G, o inverso da planta, Q sobre 1 menos QS, exatamente como no discreto, só que agora são contínuos. Aí aqui tem um tempo morto, aqui aparece um tempo morto, e isso é um pequeno problema que a gente vai ter, porque no discreto, os tempos mortos viram atrasos puros, o que lineariza o tempo morto no discreto. Então, trabalhar com um sistema que tem tempo morto no discreto é uma maravilha, porque esse problema do tempo morto desaparece lá. No contínuo ele está aqui. Tá? Ele torna mais difícil de você trabalhar com isso. Então, o que a gente vai fazer? Porque isso aqui é um problema no denominador da minha função. A gente vai aproximar o tempo morto que está no denominador. Tá? Esse cara que está aqui no denominador, vamos aproximar ele. Por isso aqui, ó, por 1 menos Sθ. Essa é uma aproximação meio grosseirinha, mas aceitável. Substituímos aqui. E agora a equação, o sistema ficou 1 sobre G aproximadamente, né? E menos Sθ, o tempo morto da planta, lambda mais θs. Então o que a gente fez aqui foi, observa que isso aqui, ó, 1 menos 1 cancela, some. Então ficou, sumiu, né, desculpa, esse 1 aqui com esse 1 sumiu, e esse menos com menos virou mais, ficou lambda S mais Sθ. Então a gente colocou em evidência aqui lambda mais θ vezes S, que é o integrador. Então você tem no final das contas o integrador nesse compensador, pode ser um PI aqui, vai depender dessa planta aqui, né? Pode ser um PI, PID. Um tempo morto no compensador e aqui um constante de tempo associado a esse integrador aqui, que é lambda mais θ. No caso da planta não possuir tempo morto, é fácil, você vai simplificar, isso aqui vai virar 0, vai ficar só lambda S, e aqui vai virar 1. Ele vai dar 0, vira 1,
Então você tem simplesmente só um integrador lá com constante de tempo do integrador igual a lambda. Vamos a um exemplo, né? Exemplo do lambda tuning, ou lambda mesmo escrito lá, lambda tuning. Projeto do computador Dalin para a planta. Aqui está a planta, não tem tempo morto. Tá? A gente adotou o lambda igual a 10 segundos, que isso foi arbitrário. Eu apliquei um degrau aqui, observei mais ou menos a constante de tempo do sistema em malha aberta e tentei fazer próximo, malha fechada e próximo a malha aberta. Isso, inclusive, é um conselho que eu dou para vocês. Evite deixar a malha fechada mais rápido que a malha aberta para evitar saturação de compensador. Tá? Então, escolhemos o lambda igual a 10, que é próximo de malha aberta. Então a sua planta, o seu modelo de referência virou 1 sobre lambda S mais 1, que é 1 sobre 10S mais 1, esse é o modelo de referência. A gente vem aqui projetar o compensador, vamos fazer 1 sobre G, que é o inverso disso, vezes 1 sobre lambda S, lembra? Foi da equação do slide anterior. Então o inverso disso aqui está aqui, 2 sobre 1 vezes 10S, isso aqui é o compensador. Aí aqui aparece um problema para a gente, tá? Aqui temos 1, 2, 3 zeros e 1 polo. Esse sistema, essa função de transferência, é imprópria. Então a gente precisa torná-la própria. Você nunca vai implementar uma função de transferência contínua imprópria ou uma discreta não causal. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos inserir 2 polos aqui embaixo para compensar isso. Então eu inseri 2 polos em S mais 5. Tá aqui embaixo. Esses 2 polos. Para tornar o sistema causal, né? E a gente ainda... Causal não, próprio. Função própria. E para aqui, que é o filtro. Aqui é o nosso filtro. Então, 2 polos. Por que eu coloquei em 5? Eu peguei o polo aqui mais lento. Desculpa, mais rápido, que está mais à esquerda, mais rápido. S mais 5. Coloquei um 0, desculpa. Polo não, 0. Peguei o 0 mais à esquerda. Tá? Que é o 0 mais lento, na verdade, para zeros é o inverso de polos. Vou pegar e vou colocar um polo. Vamos pensar no lugar das raízes que é mais fácil de explicar. Você tem um 0 aqui em 0,1 e tem um 0 em 0,5. O que eu vou fazer? Menos 0,5. Eu vou colocar um polo 10 vezes dessa distância aqui. Um polo aqui em 5, menos 5. Na verdade são 2 zeros, né? Tem 2 zeros, um 0 aqui, 2 zeros aqui. Vou colocar 2 polos aqui. Por que ele está distante dos zeros? Porque quanto mais perto os polos estiverem dos zeros, mais ele vai afetar a dinâmica do sistema. Eu queria, na verdade, esse compensador aqui, ó. Mas ele não é possível. Então eu tenho que colocar um polo que vai afetar muito pouco a dinâmica desse cara aqui. Então eu coloco distante esses polos desse filtro aqui. Essa distância de 1 década, né? Que é pegar esse aqui, multiplicar por 10 e colocar em 5, já é razoável para você desacoplar o efeito desse, não afetar tanto aqui. E eu coloquei 5 ao quadrado, por quê? Para o ganho estático, porque o ganho estático desse filtro tem que ser unitário. Então quando eu faço limite para S tendendo a 0, que eu isolo aqui vira 0, vai ficar 5 ao quadrado sobre 5 ao quadrado dá 1. O filtro não vai afetar o ganho do meu compensador. Tá? Agora é bom você simular isso e ver, porque se o sistema tiver ruído, você precisa ter um filtro passa baixa aqui, tipo um filtro derivativo, como o PID tem. Esse filtro, se ele tiver com um valor muito grande, que é muito distante aqui do eixo imaginário, ele pode não filtrar quase nada. E aí o seu sistema pode ficar suscetível a ruídos. Às vezes você tem que abaixar esse valor aqui, ó. Trazer ele mais para perto aqui dos onde estão os zeros. Tá? Pode ser que tenha que fazer isso. Então tá aí, né? Os módulos dos 2 polos do filtro foram escolhidos 10 vezes maiores que os módulos dos zeros, de maior módulo. Que é o 0, na verdade é o contrário aqui, é mais lento, tá? Porque o 0 é o inverso de polo. Quando o polo perto da origem, ele é lento. O 0 perto da origem, ele é rápido. Mais para a esquerda, o polo está ficando rápido, o 0 está ficando lento. Tá? Então é lento aqui, é mais lento. Tá? O objetivo é evitar que o filtro afete a dinâmica do sistema. Entretanto, se os polos forem muito rápidos, o sistema pode ser sensível a ruído. Isso é o que eu comentei lá, tá? E também tem que ter ganho estático unitário esse filtro aqui. Esse aqui é o controlador contínuo para a planta sem tempo morto. A gente projetou, né, com o lambda tuning. Aqui está a simulação no MATLAB, né? Para a planta contínua sem tempo morto e com tempo morto, tá?
Essa foi a resposta que a gente obteve para a planta contínua. E esse Dahlin é o modelo de referência. Então, o modelo de referência comparado com o sistema em malha fechada. Vocês observam que é praticamente igual, tá? Por que houve diferença? Por causa do filtro que a gente inseriu. Se fosse possível encontrar a função de transferência e não precisasse desse filtro aqui, não haveria aquela discrepância lá. E pode ser que a gente tenha que diminuir o valor desses polos aqui, tá? Dependendo do sistema for ruidoso, vai acentuar um pouquinho essa discrepância aqui. Vamos agora fazer um outro exemplo também para o Dahlin, só que o Dahlin contínuo, né? Usando o lambda tanning. Agora a planta tem tempo morto. Nesse caso, o seu modelo de referência ele tem tempo morto também. Vou usar o mesmo 11 segundos lá para o lambda. O tempo morto da planta permanece aqui no modelo de referência, tem que colocar ele. E vou fazer o cálculo. Só que agora mudou a equação, né? Agora tem um lambda mais θ e um tempo morto aqui em cima. Inverter a planta. Observe que ao inverter a planta, esse tempo morto aqui ele se cancela. Ó. Se cancelaram, tá vendo? É quando você olha aqui embaixo, ó, como é que ficou. S mais 0,1, S mais 0,5, 2,5, vezes 11 mais 6,8, 17,8. E aqui o filtro que eu vou inserir, porque eu vou ter o mesmo problema que a gente viu no caso anterior. Esse sistema não é... Essa função de transferência aqui, ela não é causal, ela não é própria. Ela tem 2 zeros e um polo só. Vou ter que inserir mais um polo agora. No anterior eram 2, agora que vai ser um polo só que eu vou ter que inserir, tá? É só porque a planta anterior ela tinha 3 polos, essa aqui só tem 2, por isso. Aí coloquei só um polo, ganho estático unitário também. Fiz esse cara 10 vezes maior que isso aqui, que esse zero. Pode ser que tenha que diminuir isso aí também, dependendo na prática, tá? E aqui está a função de transferência do sistema com o tempo morto. Ó. Isso aqui é um PID. Isso aqui é um PID. 2 zeros, 2 polos, um integrador. Normal é um PID. O caso anterior não era, né? Ele tinha 3 polos e 3 zeros. Não era um PID. Esse aqui ele é um PID nesse caso aqui. Essa aqui é a resposta do sistema. Tá? Lá o arquivo Dahlin contínuo. Observa que tem uma discrepância um pouco maior agora. Essa discrepância ela veio porque, lembra, o que a gente fez para a gente chegar nesse termo aqui? Ó? A gente teve que aproximar um tempo morto que existia no denominador aqui para um valor linear. Essa aproximação tornou com que agora a diferença fosse maior para o sistema, quando tem tempo morto. Mas ainda assim é satisfatória a resposta lá. Esse é o modelo de referência em verde, e vermelho é o que a gente obteve em malha fechada. Ele demora mais para sair, mas observa que ele tem um tempo de acomodação menor aqui no final. Chega mais rápido a referência. Então tá ótimo.